Eu sou Márcia Palferro e o tema de hoje é espiritualidade e busca de sentido em tempos de pandemia. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de dividir a história da humanidade em 3 momentos. O primeiro deles é conhecido como a Idade das Trevas e vai desde a Antiguidade até a Idade Média, sendo marcado pelo obscurantismo e a fé mística. Nesse período, as únicas explicações aceitas para o mundo, a natureza, a vida e seus fenômenos eram aquelas trazidas pela Igreja. Por isso, em 1633, Galileu Galilei foi detido pela Igreja, porque ele defendia a ideia de que a Terra girava em torno do Sol, e isso contrariava um dos dogmas religiosos mais tradicionais e importantes. Com o tempo, emergem outros pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Denis Diderot, Adam Smith. E esses pensadores vão contestando cada vez mais as explicações dogmáticas trazidas pela Igreja. Estamos falando da Era das Luzes, que teve seu auge no século XVIII e pregava o antropocentrismo, ou seja, o uso da razão para explicar quaisquer fenômenos e, a partir daí, permitir um grande avanço do conhecimento científico, e o liberalismo, que seria a não intervenção do Estado na economia. Esta cena que vemos aqui é um retrato da Assembleia Nacional Constituinte durante a Revolução Francesa, que enfatizou bastante essas ideias dos pensadores iluministas. A Revolução Francesa ocorreu no ano de 1789 e o lema dessa revolução era a tríade liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui nesta cena, vemos a liberdade guiando o povo. O movimento iluminista inspirou as repúblicas da contemporaneidade, mas não é um movimento isento de críticas. A razão acabou se transformando num mecanismo de dominação de classes, onde quem tem dinheiro tem o poder, e assim a burguesia assume como classe dominante. Há um estímulo ao consumo exacerbado e ter torna-se sinônimo de ser na sociedade capitalista. O consumo insaciável deixa sempre um grande vazio, onde o desejo do próximo objeto de consumo já está presente na aquisição que você faz. Existe então um grande vazio existencial. O século XXI, embora repleto de ciência e tecnologias, ao contrário do que muitos imaginavam, é marcado por ser uma era da espiritualidade. Observa-se uma crescente busca de espiritualidade para preencher aquele vazio existencial, mas uma espiritualidade no seu sentido mais amplo, que vai muito além da religiosidade conectada a tradições e rituais religiosos. A espiritualidade da qual estamos falando não é uma mera questão de se conectar a um ser supremo ou seguir a um modelo ideal de ser humano. É uma questão de conectar-se com toda a humanidade, com a natureza, com o cosmos, sentir que faz parte de algo maior. Então, a religiosidade, com seus dogmas e tradições, ela pode ser uma janela para a espiritualidade, mas a espiritualidade não se restringe à religiosidade. A espiritualidade, segundo Puchalski e Homer, é aquilo que permite que uma pessoa vivencie um sentido transcendente na vida. Segundo Pecini, a espiritualidade carrega consigo preocupações em relação ao significado e aos valores fundamentais da vida. E essa necessidade de buscar sentido nos acompanha durante toda a nossa vida, mas essa necessidade é ainda maior em momentos de incerteza, medo e sofrimento. A espiritualidade, ela também pode melhorar a qualidade de vida e atenuar o sofrimento, tornando-o mais suportável, fato que já foi constatado por diversos cientistas. Essa espiritualidade da qual estamos falando, então, ela não necessariamente tem conexão com a crença em outras vidas ou um ser supremo, mas essa sensação de que fazemos parte de um objetivo maior, de que a nossa vida não se esgota apenas na parte física, na sua parte material, que a nossa vida não pode ser vivida de uma forma mecânica, que existe um sentido maior e que devemos buscá-lo incessantemente, dia após dia. A incerteza já foi alvo de nossa reflexão em outro vídeo que eu convido você a assistir, que é chamado Decisões em Tempos de Incerteza. Neste vídeo atual, vamos nos deparar
com relação à reflexão sobre o medo e o sofrimento e o que isso tem a ver com a busca de sentido, sobretudo nestes tempos difíceis que estamos vivenciando em 2020 com a pandemia do novo coronavírus. Começamos então pelo medo. Segundo o filósofo Martin Heidegger, o medo nos convida a viver na impropriedade. Nós não atribuímos sentido às coisas, aos fatos, nós deixamos simplesmente que os outros e as circunstâncias o atribuam. Isso é mais ou menos o que acontece naquela música Deixa a Vida Me Levar. Simplesmente nós nos alienamos de nós mesmos, sempre correndo, com nossas agendas cheias de distrações que nos ocupam, para não pensarmos nas questões mais profundas e essenciais da nossa vida. E não é só isso. O medo é a principal fonte de superstição e uma das principais fontes de crueldade, como já foi usada em vários momentos históricos da humanidade. Saber vencer o medo, como nos alerta Bertrand Russell, é o princípio da sabedoria. Falamos do medo, agora falemos do sofrimento. O sofrimento, segundo Cicely Saunders, ele pode ser entendido como uma dor total, uma dor que experimentamos diante de situações difíceis que contém uma dimensão física, psíquica, social e espiritual. Não é apenas uma dor física e varia muito de pessoa para pessoa. É uma questão muito singular, única. Cicely Saunders é, sem dúvida nenhuma, uma figura digna de admiração. Ela era uma enfermeira inglesa que resolveu estudar também serviço social e medicina para poder cuidar daqueles pacientes que se encontravam fora de possibilidade de cura e que eram abandonados por outros profissionais de saúde nos momentos em que eles mais precisavam. Ela desenvolveu então um modelo de cuidado chamado de cuidado paliativo, que visa cuidar a pessoa como um todo, na sua dor total. E ela fundou então a primeira casa especializada de cuidados paliativos no Reino Unido, que é o St. Christopher's Hospice. E essa forma de cuidado que ela propõe então vai muito além de conhecimentos técnicos, de tratamentos, de medicamentos. É aquele olho no olho, é aquela palavra e às vezes até aquele silêncio, aquele gesto, e que hoje vem sendo tão necessário quando as pessoas ficam internadas aí pela pandemia, em sofrimento e sem poder falar diretamente com seus entes queridos que poderiam lhe dar algum suporte. Então é fundamental nesse momento que esses profissionais estejam oferecendo esse algo mais, que não é só um mero cuidado técnico. É de Saunders, então, que eu extraio a primeira resposta para o que fazer com o sofrimento. O sofrimento, segundo ela, somente é intolerável quando ninguém cuida. Outra pessoa também digna de minha admiração que responde a essa pergunta, o que fazer com o sofrimento, é Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco. Ele diz: o homem não é destruído pelo sofrimento, mas pelo sofrimento sem sentido. E aí vem de novo à tona o tema central deste vídeo, que é a busca de sentido. Viktor Frankl era um psiquiatra judeu e, por isso, ele foi perseguido e submetido a 4 campos de concentração nazistas. Durante a sua estadia nesses locais, ele observou o sofrimento de muitas pessoas que estavam ao seu lado naquela mesma situação insuportável. E ele percebeu que algumas dessas pessoas encontravam formas de superar, de suportar aquela experiência difícil, enquanto outras simplesmente se entregavam e adoeciam rapidamente. Foi nesse ambiente extremamente hostil que ele se dedicou a desenvolver uma terapia conhecida como logoterapia, que tem como objetivo encontrar o sentido para a própria vida. Segundo Frankl, o sentido da vida ele se modifica, mas jamais deixa de existir. E os seus estudos mostraram então que existem 3 principais fontes de sentido para a vida. O primeiro é a criatividade, que experimentamos através do trabalho, das boas ações e dedicação às outras pessoas. A segunda fonte de sentido é a experiência, trazida pelo amor às artes, à natureza e os relacionamentos. E o último sentido é a atitude.
a atitude que se tem, inclusive diante do sofrimento e dos maiores problemas existenciais, porque mesmo diante de uma situação completamente sem esperança ou de um destino ruim, triste, que não pode ser modificado, a pessoa sempre pode mudar a si mesma e ter uma atitude diferente. E esse sentido da vida, esse preenchimento desse vazio existencial, ele está diretamente ligado à nossa saúde e bem-estar. O grande filósofo da antiguidade, Platão, já nos dizia, já reconhecia que a pessoa humana é um ser biopsicossocial e também espiritual. Então, ele apregoava que da mesma forma que não se pode curar os olhos sem a cabeça, ou a cabeça sem o corpo, também não se deve tentar curar o corpo sem a alma, pois a parte nunca pode ficar boa se o todo não estiver bem. Essa busca de sentido e de espiritualidade também tem uma forte relação com a governabilidade. De nada adianta ficarmos excessivamente presos ao passado ou ao futuro. Devemos cuidar do presente, ou seja, daquilo que está sob a nossa governabilidade. É uma questão de mudança de atitude. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós não controlamos os fatos e as circunstâncias que se deparam na nossa vida, mas nós sempre podemos escolher se queremos manter um pensamento positivo e acender a esperança. Nós podemos escolher as emoções que nós vamos valorizar, se vamos ficar lamentando aquilo que perdemos ou ainda não conquistamos, ou se vamos agradecer por aquilo que temos. É sempre uma escolha sua, uma questão de atitude. E agora eu gostaria de compartilhar com você alguns exemplos de atitudes solidárias que nós estamos observando nesses tempos difíceis de pandemia do novo coronavírus. Que não é só coisas ruins que nós vemos nos tempos difíceis, nós também vemos emergir muitas atitudes belas. Há muita coisa a se apreciar, até mesmo nos momentos mais difíceis. Esta foto aqui, por exemplo, eu peguei do meu Instagram, compartilhado por uma das minhas amigas, onde ela comenta aqui sobre uma atitude muito bonita de uma enfermeira que trabalha na unidade de terapia intensiva em um hospital de campanha, né? Então, já que as pessoas estão todas mascaradas, né, paramentadas, ela encontrou uma forma muito singela de mostrar para o paciente o quanto ela está torcendo pela sua recuperação, passar um pouco de pensamento positivo, né? Ela escreveu o nome dela e escreveu a frase: "Estou aqui por você". Outro exemplo ainda da área hospitalar que a gente tem visto nos noticiários e também em alguns blogs, esse aqui em especial eu tirei do site da Secretaria de Saúde do Ceará, é uma cena onde a auxiliar de enfermagem ela oportuniza ao paciente internado que está em isolamento, não pode conversar com seus parentes e amigos, uma videoconferência para que ele possa receber então um pouco de conforto das pessoas queridas. Outro grande exemplo de solidariedade que vem sendo noticiado, eu tirei esta foto do jornal Metrópolis na internet, mostra um casal de refugiados sírios que está impedido, né, de ter o seu restaurante aberto devido à pandemia e resolveu dedicar aí os seus esforços de gastronomia para entregar marmitas de comida árabe para os idosos na capital paulista, para que eles não tenham que ficar se locomovendo e se expondo ao risco, né? Eu achei uma atitude muito bonita. Também tenho presenciado a solidariedade aí de algumas instituições, né, divulgando em seus canais virtuais a oportunidade de vários entretenimentos, de atividades culturais, né? Aqui eu peguei, por exemplo, do site catracalivre.com, várias oportunidades de visitar museus, de visitar exposições, participar de peças de teatro, né? Você tem aqui também lives, né? Ele mostra quais serão as lives dos artistas da semana, né? E até mesmo cursos gratuitos, né? Então a gente tem visto bastante solidariedade das instituições de tornarem públicos os materiais dos seus acervos e oportunizar então que esse ficar em casa, esse isolamento domiciliar não seja então uma atividade tão desgastante, né? E buscar então entretenimento e aprendizado para essas pessoas que estão nas suas casas.
Eu te convido então a pensar o que você pode oferecer ao outro, né? A pessoa que está próxima de você, né? Às vezes um pequeno gesto pode fazer muita diferença. Como dizia São Francisco de Assis, um único raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Então, mesmo diante das situações mais difíceis e das maiores adversidades, lembre-se sempre que cabe a você escolher a atitude que vai tomar. E eu te convido a tomar sempre uma atitude positiva, né? Como esta cena do copo. Você valoriza mais a parte do copo vazia ou a parte cheia? Antes de finalizar, então, eu retomo aqui uma fala de Viktor Frankl, que é uma pessoa que experimentou um grande sofrimento nos campos de concentração nazista, então acho que ele pode falar sobre isso com muita propriedade. E ele diz o seguinte: tudo pode ser retirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Por último, nesta busca de sentido, eu te convido a refletir sobre o tempo. O tempo pode ser contado em horas, dias, semanas, mas pode também ser medido em oportunidades. Guarde do passado apenas as boas lembranças, faça planos para o futuro e aproveite cada momento do presente. Torne o hoje um dia melhor. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Até uma próxima oportunidade.